Sábado, 15 de agosto de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada na temperatura certa. Hoje eu vou falar sobre o começo de Cincinnati, a estreia de João Fonseca, que já sabe quem vai ser o adversário, e hoje também volta o cafezinho de boteco, com uma lista de 10 tenistas super inteligentes, vocês vão entender lá na frente. Hoje vai ser curtinho o café, porque é sábado, fim de semana, sem Fonseca, tem pouca gente ouvindo, não é a mesma rotina das pessoas. Tô até repensando se continua o café aos sábados, domingo a gente já não tem, mas eu aviso isso lá na frente se for mudar. Pode ser que o café fique só de segunda a sexta. Mas hoje tem, e vamos começar com o que aconteceu em Cincinnati, dando uma passada aqui super rápida. O torneio começou na quinta-feira, e essa sexta teve o segundo dia dos jogos de primeira rodada, e agora a gente já sabe quem vai enfrentar João Fonseca nessa segunda fase, lembrando que o João é a cabeça de chave, por isso não joga a primeira rodada, estreia na segunda, e ele vai pegar o holandês Botic van der Zandschulp, que eu acho que é assim que pronuncia, e ele fez 6-4, 6-4 sobre o Alexander Shevchenko, que entrou no lugar do Griekspoor de última hora, seria o jogo entre o Griekspoor e o van der Zandschulp, e o Shevchenko entrou para substituir o outro holandês. O que dá para dizer do Botic? Que é um cara perigoso, e ele entra para aquela lista dos Struffs, do Botic, do Griekspoor, são os perigosos. Um cara que não tem bolas monstruosas, mas sabe direcionar jogo, sabe jogar o jogo, sabe ler o que está acontecendo na quadra, encontra soluções. Se o João não estiver sacando bem, não estiver com a direita afiada, é um jogo complicado. O lado bom de pegar o van der Zandschulp é que não é um cara tão agressivo, o que permite ao João, em tese, ter um pouco mais de tempo e paciência para trabalhar pontos e escolher com um pouquinho mais de calma a hora de ser mais agressivo. Não precisa afobar, não precisa começar os pontos na loucura, tentando definir tudo muito rápido. O head-to-head entre eles é 1-1. O João ganhou o primeiro, foi na Copa Davis 2024, aquela fase de grupos, né, quando o Brasil classificou, e foi 6-4 e 7-6, um jogo duro. E no ano passado, o Van der Zandschulp ganhou do João em Bruxelas, primeira rodada, né, indoor, quadradura indoor, 7-5, 7-6, também um jogo duro. E é bom lembrar que o Botic vem de um bom torneio em Montreal. Ele ganhou do Perricard, ganhou do Medvedev na segunda rodada e ganhou do Hurkacz na terceira. Ele perdeu do Menchik nas oitavas. Então, o momento do holandês é bom, o que preocupa um pouco mais. Tá? Vou dar uma repassada aqui, assim, mas muito rápido pelo que aconteceu nessa sexta-feira, que a ideia, né, como eu sempre falo, não é ficar passando resultados, mas lembrar o que aconteceu de mais relevante. Alguns tenistas, né, mais conhecido, o Tsitsipas, por exemplo, ganhou do Royer, 7-6, 7-5, então entrou. O Baez tirou o Dimitrov, 6-4 no terceiro set. O Baez esse ano jogou em quadradura muito melhor do que no Saibro, né? Que mais? O Berrettini passou pelo Droguet, 6-4 no terceiro, resultado importante. O Mikkelsen passou pelo De Jong, o Juan Manuel Cerúndolo avançou. Nuno Borges passou pelo Kokkinakis 7-6 com 7-4 no tie-break, teve uma lesão do Kokkinakis ali no finzinho. Quem mais aqui? O Trungelite ganhou do Medvedev, primeira vitória do Trungelite na carreira, 36 anos, primeira vitória dele no Masters 1000. O Cilic perdeu do Daniel Mérida, olha o Mérida aí voltando a ganhar jogo, né? Outro dia tava em Montreal, já tá em Cincinnati, já estreou, já ganhou, tá aí vivo. O Jaime Faria passou pelo Brooksby 6-3, 6-2. E enquanto eu gravo isso, Kovacevic está enfrentando o Khachanov. Na chave feminina, a Bejlek tirou a Pliskova 6-0, 6-2. Interessante. Quem mais aqui? A Peyton Stearns tirou a Harriet Dart. A Arango ganhou da Venus Williams, outra derrota da Venus Williams, que também parece que não está nem aí para perder jogo. A Ludmila Samsonova tirou a Putintseva 7-5 no terceiro. A Sloane Stevens ganhou a partida. Enquanto eu gravo isso, a Eva Lee está jogando contra a Sofia Kenin. Foi 6-1, primeiro set para Liz, e tá 3-4 agora. Bom, é isso, né? Sem muito drama por enquanto. Agora, hoje, sábado, a gente vai ter alguns jogos bem interessantes. Tem a estreia de Novak Djokovic, que pega o Thiago Tirante.
Acho que é um jogo bom para o Nole começar a aquecer as turbinas para esse US Open. Gosto da chave dele, porque tem o Landa Lúcio ou o Arnaldi na sequência, na terceira rodada. Ele seria favorito. E aí pegaria o Menchik nas oitavas, aí sim um teste maior. Mas isso, claro, se o Menchik confirmar o favoritismo dele. O Menchik que foi até fases avançadas em Montreal. E não é todo mundo que está jogando bem. Ele vai pegar o Mattia Bellucci, que passou pelo Svajda 7-6, 7-6. Esse quadrante do Djokovic, ele vai cruzar com Deminaur ou Lehetka nas quartas de final, e a semi seria contra o vencedor da sessão, que tem o Zverev, que é o cabeça 1. Né? O Zverev também estreia hoje, ele pega o Cameron Norrie. Acho que é um jogo bem interessante, porque o Norrie mostrou um bom tênis em Montreal. O Zverev nem tanto, né? Ele perdeu do Griekspoor na primeira rodada, então ele vai chegar nesse Masters de Cincinnati com um jogo só em quadradura depois de Wimbledon. É pouco, mas também o cara jogou muito em Roland Garros, muito em Wimbledon, então é compreensível. Né? A derrota de Montreal não estava nos planos, mas é o que é, né? O Sinner também tinha planejado jogar só Cincinnati, não vai jogar, lesão no joelho, então assim, muita gente planejou jogar só Cincinnati mesmo, foi o caso do Djokovic que tá aí. E hoje também tem um jogo que eu mais quero ver, que é Rafael Roda contra Denis Shapovalov. E eu quero ver esse jogo porque o Roda estava quarta-feira em quadra, quarta-noite, né, em Montreal. E já tinha feito final em Washington na semana anterior, ou seja, tá numa sequência pesada, e agora volta a jogar já nesse sábado em Cincinnati, então 3 dias depois. O Shapovalov ganhou do Manarino na primeira rodada, depois daquela cena patética de ficar putinho porque levou uma bolada, quando estava no meio ali, bolada que nem foi tão maldosa do Manarino, mas ele ficou puto, bateu boca, descontou, deu uma bolada no Manarino depois, enfim. Mas pelo menos ganhou o jogo e vai fazer agora essa sessão noturna na Grandstand, que é a segunda maior quadra de Cincinnati, contra o Roda. Estou muito curioso para ver como é que o Roda vai começar esse torneio. Se vai estar num ritmo bom, se vai estar meio devagar ali, enfim. E se o corpo dele vai aguentar essa sequência que... A temporada dele tá longa, né? Tem muito jogo e muito mais do que a média. Vamos ver até onde ele vai. Antes de a gente ir adiante aqui, tá curtindo o café? Dá um like, compartilha, manda um comentário, ajuda o algoritmo a rodar, levar o café para mais gente. E é sempre importante, né? Os números, eu sempre falo assim, estamos crescendo devagarinho, mas essa semana agora que acabou, dia 14 de agosto, sexta-feira, foi a melhor semana do podcast desde o primeiro episódio, né? A gente está em 130 e poucos episódios, eu não sei de cabeça, mas a melhor semana, assim, de números mais consistentes. Não teve um pico como teve em Roland Garros, quando o João ganhou do Casper Ruud, os números lá foram altíssimos, mas em termos de consistência de números altos, essa semana foi bem melhor. Então, muito legal ver que a galera tá realmente chegando cada vez mais e incorporando o café à rotina. E quem quiser saber mais como apoiar o Saque Voleio e entrar para a comunidade, entra no nosso Apoia-se ou manda uma DM para mim perguntando. O site é apoia.se/saque e voleio, e lá tem como apoiar os valores, métodos de pagamento e todas as recompensas que eu entrego, né? Os conteúdos, o circuito dos palpitões, o grupo de Telegram, os áudios todos que eu envio, os vídeos que eu envio. Ontem, digo quinta-feira, teve muita coisa de Orlandinho e Rafael Matos. Áudios, vídeo, bastante conteúdo que não chega, né, aberto. E se alguém estiver ouvindo e estiver interessado em patrocinar o café, em associar sua marca com o podcast número 1 de tênis no Spotify e na Apple Podcasts, inclusive essa sexta-feira estávamos em 24º entre os 50 podcasts de esporte mais ouvidos do país no Spotify e em 10º lugar na Apple Podcasts. Então, números bons, posicionamento relevante e um programa diário. Então, sua marca vai estar todo dia exposta aqui, no nosso Instagram, enfim. Chegando a muita gente, tá? Então, quem tiver interessado, quem quiser saber os termos, como a marca vai aparecer, manda uma mensagem para mim, a gente conversa. Pode ser uma DM, pode ser um e-mail para ac@cosenza.org e a gente bate um papo. E hoje, para terminar, vamos voltar com um cafezinho de boteco. Para quem não lembra, o cafezinho de boteco é aquela sessão que entra, às vezes, no fim do podcast,
falando de assuntos de maneira um pouquinho menos séria, mais descompromissada. Normalmente são listas, opiniões pessoais, relatos, nada sério demais. Então, hoje, por exemplo, quem mandou a sugestão para esse cafezinho foi o Mário Assis, apoiador do Saque e Voleio, que ele pede para eu citar entre os jogadores que eu vi, e ele até bota entre parênteses assim, aquele corte que os haters não querem entender. Ele pede meu top 5 de jogadores mais inteligentes em quadro. Vamos começar pelos filtros, já que o Mário deu essa deixa. Os filtros são o seguinte: primeiro, são jogadores que eu vi, tá? Então vamos ali da segunda metade dos anos 90 para cá. Ah, mas o McEnroe, mais o Connors, mais o Borg, mais o Lever, não entra, tá? Não tem Navratilova, não tem Chris Evert, não botei nem Steph Graf aí, porque eu vi muito pouco da Graf. Então, tá? Entendam isso, não tem Vilas, paciência, gente, que eu vi. Segundo, não vou colocar nenhuma ordem específica, porque não acho que é questão de comparar inteligência ou dizer que um é mais inteligente do que o outro, eu acho isso meio besta. Eu não gosto nem desse negócio de teste de QI, mas, enfim, eu vou fazer uma lista de tenistas que eu acho inteligentes. Não é um top 10 e não vou colocar em ranking, tá? Então, assim, explicando, se eu não acho que é certo comparar, essa lista não pode ser um top 10. É só uma lista de tenistas que eu acho muito inteligentes, baseado no que eu vi, mas também no que ouvi de pessoas em entrevistas coletivas, em análises pós-jogo, ou análises fora, ou comportamentos aqui e ali. Então, que ninguém se ofenda se o seu tenista preferido não aparecer aqui, tá bom? Vamos começar essa lista. Bom, eu vou citar números, mas não é um top, tá? Eu vou citar um número só para vocês não se perderem, para saberem quantos faltam para eu terminar a lista. Número 1, Ashley Barty. Inteligente demais para falar de tênis, capaz de sentar numa cadeira e fazer análises complexas e fazer todo mundo entender o que ela está querendo dizer. Mostrava que entendia o que estava acontecendo em quadra, reagia bem, achava soluções, tinha recursos, que isso ajuda, né? Encontrava soluções muito acima da média. Não por acaso se entediou, foi fazer outra coisa da vida, foi ter família, enfim. Mas eu falei isso num café alguns meses, algumas dezenas de edições atrás, que a Ashley Barty era uma das pessoas que eu gostaria de sentar, tomar uma cerveja e bater um papo sobre a vida. Ela parece uma pessoa muito interessante além do tênis e muito inteligente. Então ela foi o primeiro nome que me veio à cabeça, apesar de não ser um top 10, foi o primeiro nome que me veio à cabeça quando eu vi a mensagem do Mário sugerindo essa lista. Vamos de um homem agora, Rafael Nadal. Taticamente brilhante, análises espetaculares pós-jogo, né? E dentro de quadra, claro, né, para encontrar soluções, ele achava, tinha recurso, claro, para botar variações em quadra e testar adversários de maneira diferente, mas um gênio. Número 3 da lista, Roger Federer, um gênio, eu acho que de maneira bem diferente do Nadal, porque tinha muito talento, muita mão, muita capacidade de fazer muita coisa em quadra, muito recurso, mas tinha inteligência para aplicar tudo que ele tinha à disposição e encontrar uma maneira de usar tudo isso na hora certa. E isso é difícil pra cacete. Tá? E alguém vai dizer, mas taticamente ele perdia do Nadal, ele não achava solução. O Federer, como muitas pessoas muito inteligentes, ele foi teimoso em algumas coisas dentro de quadra, no tênis dele. Demorou para trocar de raquete, demorou para entender que a rivalidade contra o Nadal era uma rivalidade que ameaçava ele, e essa questão tática entra aí nessa conta, mas não faz para mim o Federer nem parecer ser menos inteligente do que ele era, um gênio. Número 4 dessa lista, Andy Murray, outra mente privilegiada para analisar tênis, para ver tênis, para jogar tênis, e até para fazer piada no improviso. O senso de humor do Murray é muito afiado e ele tem timing, ele, né, tem reações muito rápidas. Um cara muito inteligente também para lidar com situações delicadas e um cara, além disso, corajoso, né, para se posicionar. Mas um cara com tato, um cara com visão, tem muito cérebro ali. Número 5, Novak Djokovic. Já que eu citei o resto do Big Four, ele tinha que entrar, não por isso, mas é um cara que tem inteligência tática, inteligência para entender e analisar processos, procedimentos, entender o que está acontecendo na quadra. Isso tudo é óbvio, eu acho que
para quem vê tênis, mas também tem muita inteligência emocional do tipo, todo esse teatro que acontece em quadra às vezes, sabe? De brigar com torcida, de brigar com árbitro, reclamar do tempo, demorar para sacar, gritar. Isso também mostra muita inteligência emocional, inteligência situacional, de entender o que está acontecendo ali, às vezes de criar situações para mexer com cenários, para mexer com momentos e mudar o que está acontecendo na quadra. Isso é inteligência também. Eu costumo dizer que catimbeiro não é burro. E não estou nem chamando que o Djokovic faz de catimba, mas tem uma relação próxima aí, tá? Também. Mais um. Que número eu tô agora? Vamos pro número 6. André Agassi. Gênio. Era um gênio jogando, é um gênio hoje falando de tênis. Ele sempre disse que o Brad Gilbert ensinou ele a pensar por conta própria em quadra. E isso ali na segunda metade dos anos 90. E quando ele passou a usar esse cérebro privilegiado que ele tinha, tem, vai ter, mas quando ele passou a usar esse cérebro privilegiado dentro de quadra, para o tênis, para leitura de jogo, para ajustes, para adaptações, ele foi um tenista muito superior. E isso eu estou falando, né, fim da década de 90, começo dos anos 2000, até 2005, 2006, que é quando ele parou de jogar. Mas foi muito superior ali ao Agassi, que foi número 1 pela primeira vez. E hoje ainda tem uma capacidade estupenda de fazer análises complexas, super detalhadas, minuciosas, em intervalos assim, muito curtos de tempo. Ele é muito bom em comprimir, em ser sucinto e ao mesmo tempo enfiar uma quantidade enorme de informação, né, nas análises. Eu não lembro quem foi que escreveu isso no nosso grupo de Telegram, mas eu lembro que quando eu estava em São Francisco na Laver Cup ano passado, teve ali uma sessão com alguns tenistas, depois da sessão de fotos que eles fizeram perto da Golden Gate, e o Agassi passou, eu fiz uma pergunta para ele sobre o João Fonseca, né, o que ele via no jogo do Brasileiro e tal. Cara, ele dá uma resposta que, se eu não me engano, tem 1 minuto e 40, 1 minuto e 50, mas a quantidade de informação que ele incluiu naquele 1 minuto e 50 foi absurda, foi enorme, obscena. Então, e alguém no grupo apontou isso e é uma grande verdade. Se vocês pegarem qualquer entrevista do Agassi, prestem atenção nisso, assim, a quantidade de coisa que ele fala no espaço curto de tempo, e fazendo análises complexas, bem, bem minuciosas. Mais um, sétimo agora, sétimo, Daniil Medvedev. Outro cara que entende o que acontece numa quadra como poucos, dá para sentir isso nas entrevistas, quando ele se dispõe a falar analiticamente. E isso também vale até para os momentos de loucura dele, para os momentos que ele briga com torcida, quando ele briga com o árbitro. E ele é um cara que pensa muito rápido, dá para perceber que assim, quando ele entra nessas discussões, ele está sempre alguns segundos à frente do raciocínio dos outros. É muito, muito louco isso. E é um cara inteligente, né? Óbvio que, se a gente olhar para o que acontece em quadra, às vezes ele tem uns apagões, de tipo, não tô afim, é bem coisa de inteligente entediado, sabe? Não tô afim de jogar, não tô afim de reagir, não tô afim de fazer certas coisas, e às vezes não consegue, tem momentos ruins em quadra como todos os outros, mas para mim ele é um dos caras que, assim, mentalmente ele tá acima, sabe? Em termos de intelecto, de analisar tudo que tá acontecendo. Número 8, Andrea Petkovic. O nome da Petkovic veio junto com o nome da Bart, quando eu vi a lista a sugestão de ideia do Mário. E é curioso que o jogo da Petko, ele era razoavelmente simples, assim. Ele era um jogo de bolas mais retas, do fundo de quadra, muita consistência, não tinha tanta variação, nem de altura, nem de velocidade. Mas ela sempre foi muito inteligente, tanto que ela sempre era muito procurada pelos jornalistas para dar entrevistas, porque ela falava coisas um pouquinho fora da caixa, ela sempre tinha uma perspectiva um pouco diferente, mais profunda, e sim, deu azar, teve lesões, momentos bons na carreira, lesões sérias de joelho, mas sempre foi uma pessoa legal, e foi uma pessoa que eu consegui entrevistar 1-1 no US Open da vida, e foi muito legal, assim, foi uma entrevista super rápida, acho que menos de 5 minutos, porque ela estava super concorrida, e deu respostas muito legais. Lembro que a gente falou sobre ter uma perspectiva de que o tênis, a vida é muito além do tênis, né, de como, se você administra isso, sabendo que você tem que dedicar tanto tempo para o tênis, mas sem fechar os olhos para o que está acontecendo fora do circuito e sem deixar que o tênis seja 100% dominante nas suas emoções e como você leva a vida também fora de quadra.
E ela deu umas respostas muito legais sobre isso. Isso foi publicado no Globo, na época que eu estava no Globoesporte.com, nem sei se isso está no ar ainda, mas foi muito legal. Número 9, e lembrando que isso é um não top 10, tá? Não está em ordem nenhuma aqui. Mas o número 9 é o Guga, Gustavo Kuerten, que é um cara muito inteligente, emocionalmente tá bem inteligente, e era um cara que às vezes ele tinha uns estalos durante as partidas de reconhecer alguma coisa e que mudava muito, né? Coisa de ler o adversário, às vezes um golpe, uma reação de um adversário que ele entendia, opa, esse cara tá sentindo isso, eu tenho que fazer isso. E era uma pena porque ninguém perguntava sobre isso, sobre essas coisas para ele quando ele jogava, né? Era raro ver uma entrevista pós-jogo do Guga um pouco mais profunda. Até porque ele tinha esse jeitão alegre, brincalhão, a imprensa brasileira preferia explorar gracinhas do que falar de tênis. A gente via muito mais esse lado brincalhão e muito pouco o lado de inteligência dele no tênis, de falar de tática, de golpes, de como conduzir situações. Eu só fui ver isso de perto quando entrevistei o Guga, e eu tive a sorte de fazer algumas exclusivas com ele lá no Instituto Guga Kuerten em Floripa. Fiz 2 bem grandes, assim, ele lembrando trajetórias de slams, né? Eu lembro que a gente fez se eu não me engano, isso foi 2011. Foram 10 anos de quando ele foi tri de Roland Garros. A gente fez uma série, eu sentei com ele, ficamos 2 horas no escritório, ele e a Clarissa, assessora, e ele contando jogo a jogo, Roland Garros 2001. Cara, foi fantástico ouvir aquilo tudo, né? E muito antes do livro do Guga pensar em ser publicado. Então, eu tinha um conteúdo ali que, nossa, fantástico. Eu fiz várias matérias com esse conteúdo na época. Tudo pro Globoesporte.com também. Mas, ali, ouvindo o Guga de perto falar sobre aqueles momentos, você entendia onde estava a inteligência dele no tênis. Depois, dá para pescar coisas disso no livro dele. Não é um livro que foca tanto nisso, mas dá para pescar. E assim, quem teve contato, quem leu esse conteúdo, quem prestou um pouquinho mais de atenção nas coisas que o Guga disse em certos momentos, em certas entrevistas, entendeu isso, a inteligência. Porque não era só a habilidade, não era só a capacidade técnica, não era só o físico, mas o Guga tinha algumas coisas muito fora da caixa, muito, sabe, acima da média, e a inteligência era uma. Só que pouca gente mostrou isso na época, uma pena. O último da minha lista, lembrando que é um não top 10 e não está em ordem nenhuma, mas o último nome que está aqui é Andy Roddick. E também não era fácil de ver isso em quadra, né, tenisticamente falando, porque o Roddick nem sempre levava vantagens táticas muito óbvias sobre adversários, né, mas era um cara que raciocinava muito rápido e às vezes usava isso até pro lado maligno da coisa, porque quando ele batia a boca com o árbitro, principalmente quando era um árbitro que não era fluente em inglês, ou que não era nativo em inglês, ele falava muito rápido, meio que embananava os caras, sabe? Você sentia que o árbitro demorava um pouquinho para responder, para entender, e o Roddick não parava de falar, meio que pressionava, usava isso a favor dele, e fazia isso até quando ele estava errado, né? Para incomodar, sabe? Para ser chato, né? E batia a boca com jornalista nas coletivas também, e ele sempre tinha respostas muito rápidas, ele sempre tinha um argumento, que nem sempre concordava, continuo não concordando com coisas que ele fala no podcast dele, mas hoje a gente vê no Served, que é o podcast, como ele analisa tênis e vê o grau de complexidade que ele consegue colocar numa análise, o grau de profundidade que ele bota, né, nessas análises, nessas conversas. Então é um cara também que está acima da média. E tá aí, essa foi minha listinha, não top 10, de 10 jogadores inteligentes. E aí você me pergunta, pô, Alexandre, mas por que são 8 homens e 2 mulheres só? Eu mesmo fiquei me policiando e me perguntando durante alguns dias, porque o Mário mandou essa lista, sei lá, já deve ter umas 2 semanas que eu tô olhando e mandou essa sugestão. E tem 2 semanas que eu tô olhando e pensando, né? Já botei nome, já tirei nome. Mas acho que. E fiquei me perguntando por que só tem 2 mulheres. E acho que tem algumas explicações. Evidentemente, eu acompanho mais tênis masculino, um pouco por necessidade, um pouco por preferência. Então eu já li muito mais sobre os homens, já li muito mais coletivas de homens, já vi mais coletivas de homens, e o que eles falam sobre tênis, né, do que coletivas de mulheres. Esse é um ponto. E outro ponto é que se a gente procurar, e eu procurei um pouco, a gente vai encontrar muito menos análises complexas de tênis e de jogo, sobre tática, sobre geometria, enfim, vindo de mulheres. Tem pouco. Muito pouco vindo de mulheres.
né? Acho também que, e tudo aqui é teoria, porque não tem números compilados disso, ou nada, nenhum levantamento científico, mas eu acho que as entrevistas têm menos perguntas analíticas para as mulheres, tá? E eu sinto, até hoje, tá? Muito mais perguntas sobre emoções e sensações do que análises profundas sobre o que aconteceu taticamente em quadro. O que se fez, o que deixou de fazer, por que fez isso, por que deixou de fazer. E olha que isso já melhorou, porque 10 anos atrás tinha muito mais perguntas sobre o que você faz, onde você toma café na cidade, quem fez esse vestido, quanto tempo levou, como você participou no design, o namorado, a vida fora de quadro e tal. O nível das coletivas já foi muito mais machista do que é. Tá? Isso não é achismo meu, isso é fato. Procurem aí frases da Serena sobre tênis. Ela não fala muito, mas isso também não é muito explorado, né, com ela. Nunca foi. E a Venus, então? A Venus é pior ainda, porque ela já não gosta de dar entrevista, as pessoas não fazem pergunta, ela não gosta de responder, não sai nada. Então, a Sharapova, que é uma pessoa inteligente, fala coisas interessantes, vive num mundo que não está preso ao circuito, ela tem uma visão muito além do tênis, mas o quanto perguntavam para a Sharapova sobre aspectos táticos de tênis? Muito pouco. Né? Ela também não era uma pessoa fácil nas coletivas, principalmente quando perdia, mas não era só isso, evidentemente. Faltava pergunta. Outro caso, a Karolina Pliskova, que eu cheguei a botar na lista e depois tirei. Ela é super inteligente quando se dispõe a falar de maneiras, de coisas mais específicas, mais analíticas, mas eu li e ouvi muito pouco dela nesse sentido. Um pouco porque pergunta um pouco também porque ela não é a figura mais carismática, não gera tanto interesse, então ela é menos procurada, as entrevistas dela duram menos tempo, mesma coisa com a Krejcikova. Então eu tirei a Pliskova da lista porque tinha menos material dela analítico do que do Roddick, por exemplo. Sabe? O Roddick foi o último que entrou na lista. Mas enfim, tem exemplos masculinos disso também, como eu falei agora do Guga. Coletivas dele quase nunca davam margem para ele mostrar esse lado. Mas enfim, é fato que eu conheço mais tênis masculino do que feminino, acompanhei sempre muito mais o masculino que o feminino, então é natural também que a minha lista tenha mais homens do que mulheres. E é isso, gente. Como sempre, domingo não tem café, então voltamos na segunda-feira, falando já da estreia de João Fonseca, que vai jogar no domingo contra o Botic van de Sandschulp. Beleza? Até lá, gente. Um abraço. Inscreva-se no canal e dê um like.